As pesquisas eleitorais podem influenciar no voto das pessoas. Portanto, é necessário saber se elas são confiáveis ou não. Eu sou Jefferson Bernardes e nesse vídeo vamos falar sobre confiança em pesquisas eleitorais. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pesquisas eleitorais. Será que os resultados das pesquisas eleitorais para presidente da República são confiáveis? Nós estamos a poucos dias do segundo turno, estamos na última semana de eleição e nós vamos receber muitas pesquisas eleitorais. Então, para fazer esse vídeo a gente vai se basear em duas pesquisas divulgadas praticamente da mesma data e feitas praticamente no mesmo período. É uma pesquisa da Vox Populi, que mostra que a diferença entre Haddad e Bolsonaro é pequena, e uma pesquisa da Datafolha, que mostra que a diferença entre Haddad e Bolsonaro é grande. E por que isso? Por que a gente vai fazer entre essas duas? Porque elas têm nível de confiança iguais, margem de erro iguais, foram feitas praticamente na mesma data, mas os resultados foram diferentes. Então, para fazer isso, a gente realizou pesquisas no site do TSE, a gente realizou pesquisas no site do IBGE e fez uma pequena apresentação para corroborar, para explicar melhor o que pode estar acontecendo nessas duas pesquisas. Qual é a mais confiável? Então, é Datafolha ou Vox Populi? Bom, então aqui observem que margem de erro, nível de confiança e período de realização da pesquisa é o mesmo, praticamente, não influencia pela quantidade de pessoas que foram entrevistadas, porém o resultado do Bolsonaro na Vox Populi é 53 e do Haddad 47, portanto uma diferença de 6 pontos percentuais. O Datafolha mostra que o Bolsonaro está com 59 e o Haddad 41, portanto uma diferença de 18 pontos percentuais, uma diferença muito grande, uma diferença enorme entre os dois. Bom, essa aqui é uma imagem tirada do jornal O Povo, onde mostra o resultado da pesquisa da Datafolha, em que indica que o Bolsonaro teve 59, o Haddad 41, e observe que ela foi divulgada para a imprensa no dia 18 à noite, quase 9 horas da noite, ok? E além disso, esse aqui é o número da pesquisa, que a gente coloca esse número no site do TSE e vai obter algumas informações sobre a pesquisa. Dentre elas, essa aqui, a relação de municípios, onde é possível verificar onde essa pesquisa foi realizada. Então aqui mostra os locais onde a pesquisa foi realizada, ok? Então mostra cidades, bairros dentro da cidade e assim por diante, ok? Então, o que a gente fez? Nós fizemos análise desse documento, aqui, a gente definiu onde fica cada localidade, cada bairro e montou uma estatística para saber quantos municípios foi incluso na pesquisa por região do Brasil, ok? Então nós fizemos isso com Datafolha. E aqui uma imagem do jornal Rede Brasil Atual, do dia 19/10, pela parte da manhã, portanto poucas horas depois da divulgação da pesquisa da Datafolha, foi divulgado o resultado da pesquisa Vox Populi, em que mostra o resultado do Bolsonaro com 53 e do Haddad com 47. Então uma diferença bem menor do que a pesquisa do Datafolha. E aqui o número da pesquisa, que a gente consulta no site do TSE, e obtém também algumas informações, entre elas em quais municípios a pesquisa foi realizada. Então aqui mostra quais cidades do Centro-Oeste, quais cidades do Nordeste, quais cidades do Norte, quais cidades do Sudeste e da região Sul foram inclusas na pesquisa. Então isso tudo ajuda a montar a estatística. E observa aqui que essa pesquisa, ambas as pesquisas foram realizadas antes de sair na imprensa a informação de que empresários estariam financiando o Bolsonaro através de Caixa 2 para disseminar informações falsas para caluniar Fernando Haddad. Então isso foi antes, não foi influenciado por essa notícia. Mas vamos avançar. Bom, a gente precisa de parâmetros para comparar os resultados. Então, será que a população do Brasil é um bom parâmetro? A gente tem aproximadamente 208 milhões e meio de habitantes no Brasil. Então, 7% no Centro-Oeste, 27% no Nordeste, 42% no Sudeste e assim por diante. Então, um bom parâmetro poderia comparar o percentual de cidades ou de pessoas pesquisadas com esse quadro aqui, de percentual de população do nosso país. Contudo, alguém poderia dizer, ok, nós temos 208,5 milhões de habitantes, porém nem todos votam.
para pesquisa eleitoral tem que incluir somente os que votam. Ok, então a gente entrou no site do TSE e verificou que nós temos 147 milhões e 300 mil eleitores que votam para presidente da República, sendo 500 mil no exterior e os demais dentro do Brasil, dividido por região nesse percentual aqui. Então, seria um bom parâmetro. Só que a gente verificou também que o que a gente apresentou para vocês foi a relação de municípios, que cada entidade de pesquisa inclui uma pesquisa. Então está aqui, ó. No Brasil nós temos hoje 5.570 municípios divididos por região dessa forma. 32% no Nordeste, 30% no Sudeste, 21% no Sul, 8% no Centro-Oeste e 8% no Norte. Essa é a quantidade de municípios. Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar eleitores, porque são eles que votam para presidente da República. Aí a gente tirou somente a linha do externo, porque ninguém faz pesquisa para quem não mora dentro do Brasil, e municípios. Então, essa distribuição aqui de municípios por região, ok? Então, levando em consideração eleitores e municípios, nós temos essa média aqui, que poderia ser uma referência geral. Então, nós temos referência eleitores, referência municípios, e ainda temos uma média entre eles. Então, é baseado nisso que a gente vai comparar qual das duas pesquisas se aproximou mais da realidade do nosso país. Então, vamos avançar. Então, comparando os resultados com a média. Que média é essa? Essa média aqui. Ó. Essa média aqui, está aqui. Qual foi o desempenho do Datafolha? Bom, o Centro-Oeste, na média, está 7,8. O Datafolha pesquisou 6,45. Então, pesquisou 1,39 a menos. Agora, olha o Nordeste. O Nordeste, pela média, teria que ter 29,42% da pesquisa. Contudo, somente 17,6% foi incluso. Então, diminuiu muito. Diminuiu mais de quase 12% no Nordeste. E qual é a importância dessa informação? É uma informação relevante. Porque no Nordeste foi a região em que o Haddad venceu no primeiro turno. E de acordo com os institutos de pesquisa, é onde ele está melhor. Inclusive pelo Vox Populi, onde ele vence disparadamente o Bolsonaro. Então, é estranho. Se você tira o Nordeste, você reduz a possibilidade de votação do Haddad. No Norte, praticamente um empate técnico. No Sudeste, onde o Bolsonaro domina, deveria ter em média de 36,6% pela média, mas foi feito 56,30%, quase 20% a mais, na área onde o Bolsonaro domina. Ou seja, aumentou muito a chance de o Bolsonaro ficar com diferença maior no resultado eleitoral. No Sul, seria 18%, foi feito 11,5%, 6,5 a menos. Aí você poderia falar, mas o Sul também é do Bolsonaro. Então faz o seguinte, diminui desses 19, diminui 6, fica 13. Então mostra que, considerando o Sul e Sudeste, ainda fizeram 13 a mais para o Bolsonaro e diminuíram 11 para o Haddad, considerando que a região eleitoral do PT é o Nordeste. Então aqui mostra que, pela média, não está tão coerente a pesquisa realizada pelo Datafolha. E o Vox Populi, vamos comparar pela média também. Bom, vamos lá. Centro-Oeste 7,8, fizeram 7,5, praticamente igualou. Nordeste 29,4, fizeram 28,33, fizeram um ponto a menos, um percentual a menos. Aí poderia falar, ele deveria ter feito mais no Nordeste para ajudar o Haddad. Não, isso aqui foi coerente, inclusive fez um a menos. Então mostra que não foi direcionado. O Norte, de 8 fez 9, aceitável. O Sudeste, de 36, fez 39. Então, observe, na região que o Bolsonaro domina, poderia ser feito 36, fez 39. Então, o Vox Populi pesquisou até mais na região de predominância do Bolsonaro. No Sul, de 18, fez 16 praticamente. Então, fez 2 a menos. Então, aqui, praticamente, mostra que teve um equilíbrio. Foi muito próximo da realidade, de acordo com essa média que a gente fez entre municípios e eleitores. Mas vamos considerar só eleitores, vamos olhar somente para os eleitores e esquece a média. Bom, olhando só para os eleitores, a gente percebe aqui que no centro, Datafolha, Centro-Oeste, basicamente a mesma coisa. No Nordeste, tem 26,6% dos eleitores. O Datafolha incluiu 17,6%, ou seja, menos 9%. No Norte, basicamente empate. No Sudeste, tem 43,38% dos eleitores. O Datafolha incluiu 56,3%, ou seja, quase 13% a mais. No Sul tem 14,5% dos eleitores, o Datafolha incluiu 11,4%, 3 a menos. Então, diminuindo desses 13, esses 3 fica como se fosse 9. Então, é como se o Datafolha estivesse aumentando a região onde o Bolsonaro domina 9% a mais do que deveria e diminuindo 9% a menos a região do Haddad, de acordo com a quantidade de eleitores do IBGE. Vamos comparar agora esse mesmo parâmetro para Vox Populi. A gente percebe que no Centro-Oeste basicamente a mesma coisa.
No Nordeste, basicamente a mesma coisa. No Norte, basicamente a mesma coisa. No Sudeste, teve uma diminuição de 4. No Sul, um aumento de 1. Mas se você considerar que o Centro-Oeste, o Norte e o Sul também votaram majoritariamente no Bolsonaro, basicamente fica um 0 a 0. Então mostra, de acordo com o que a gente está apresentando para todos vocês, que o Vox Populi no item eleitores também está coerente com a realidade brasileira, e o Datafolha está muito incoerente com a realidade brasileira. Tá, aí você poderia falar, para com isso, porque o que você apresentou foi número de municípios. Então vamos comparar com os municípios? Ok, o Centro-Oeste tem 8% dos municípios, o Datafolha incluiu 6,5% na pesquisa. Então, menos 1. Está aceitável. Só que, observe, o Nordeste tem 32,1% dos municípios. O Datafolha só incluiu 17,6%. Menos 14,6%. Quase menos 15%. Que na área onde o Haddad teria mais votos. O Norte, basicamente, teve um empate técnico. E observe o Sudeste. O Sudeste tem aproximadamente 30% dos municípios, mas o Datafolha incluiu 56,30% dos municípios na pesquisa, ou seja, 26,3% a mais do que a realidade brasileira mostra. E no Sul, que tem 21%, teve 11% incluso na pesquisa, então menos 9%. Então diminuiria desses 26%, esses 9%, mesmo assim mostraria uma distância muito grande da forma como a pesquisa foi feita para beneficiar o Bolsonaro, porque aumentou na região Sudeste, mesmo diminuindo o Sul, vai ficar por volta de 16, 17, enquanto que no Nordeste diminuiu praticamente 15 dos eleitores que seriam favoráveis ao Haddad. E o que o Vox Populi fez no que se refere a municípios? Basicamente aqui no Centro-Oeste teve empate técnico, no Nordeste ele fez a menos, 4% a menos do que poderia fazer, ou seja, não mostra que não houve favorecimento aqui para o candidato do PT. Basicamente um empate técnico no Norte, no Sudeste fez 9% a mais. Então, observe, considerando o município, a Vox Populi colocou municípios a mais na região onde o Bolsonaro domina. No Sul, 21, fez 16 aproximadamente, então fez 5 a menos, diminui desses 9 a esses 5, ainda mostra que tem 4 a mais para o Bolsonaro. Então, mostra que nos 3 parâmetros que a gente fez, o Instituto Vox Populi não beneficiou o candidato do PT e não prejudicou o candidato do PSL, não prejudicou o Bolsonaro nem beneficiou o Haddad. Nos 3 parâmetros que a gente viu, média, eleitores e número de municípios. Agora, o Datafolha, em todos os 3 parâmetros, prejudicou o candidato do PT e beneficiou o candidato do PSL. Prejudicou o Haddad e beneficiou o Bolsonaro. Então, isso tem que ser analisado. Bom, será que o Datafolha mudou a forma de realizar essa pesquisa quando comparado à última pesquisa realizada por este instituto? Bom, o objetivo aqui é a gente analisar o seguinte. Essa pesquisa foi publicada no dia 18 pelo Datafolha. Qual foi a última pesquisa que o Datafolha fez para presidente da República antes do dia 18? Foi no dia 10. No dia 10 ele publicou uma pesquisa para presidente da República. Então o que a gente vai comparar? A gente vai comparar a metodologia utilizada pelo Datafolha para a pesquisa do dia 10 com a metodologia utilizada para essa pesquisa do dia 18. Será que teve mudança? Vamos verificar. Bom, então está aqui a apresentação. Essa aqui é o site do G1, que mostra que no dia 10 de outubro, por volta de 5 da manhã, né, foi publicada uma pesquisa que mostrava que o Bolsonaro estava com 58% e o Haddad com 42%. Ok? Bom, então observe aqui. Na pesquisa do dia 10, margem de erro 2 pontos. Na pesquisa do dia 18, margem de erro 2 pontos. Nível de confiança 95. Nível de confiança 95. Então, o que eu estou querendo mostrar? Margem de erro é a mesma coisa. Nível de confiança a mesma coisa. E o número de eleitores é o mesmo também. Não diminuiu nem aumentou em uma semana. Então, o que fez o Datafolha? O Datafolha, no dia 10, ele entrevistou pouco mais de 3.000 pessoas. E no dia 18, ele entrevistou pouco mais de 9.000 pessoas. Triplicou a quantidade de pessoas entrevistadas nessa pesquisa. O parâmetro é o mesmo. O nível de confiança seria o mesmo. Por que ele mudou? O que fez o Datafolha mudar? Bom, primeiramente, para ter um nível de confiança de uma margem de erro de 2%, com 95% de confiança, para o número de eleitores do Brasil, seria necessário realizar aproximadamente 2.000
2.300, 2.400 entrevistas para presidente da República. Então, quando o Datafolha faz 3.000, está colocando uma margem acima, normal. Mas com 2.400 resolveria. No caso do Vox Populi, que trabalha com 2.2, seria necessário entrevistar 1.985. O que o Vox Populi faz? Ele também trabalha um pouco acima, trabalha com 12.000. Sempre trabalha um pouco acima, é normal. Agora, o que não é normal é isso. O mesmo parâmetro, no mesmo local, para os mesmos candidatos e triplicou a quantidade de eleitores. O que pode ter acontecido? O Datafolha ele é um instituto de pesquisa, ele vive disso. Então ele não paga o seu funcionário, o seu pesquisador, somente naquele dia que ele precisa ir para campo para fazer a pesquisa para o presidente da República. Ele paga um salário mensal e o funcionário trabalha na sua jornada diariamente. Então o que o Datafolha tem? Ele tem informações em tempo real de tudo. No caso, que a gente está falando do resultado para presidente da República, das eleições para presidente da República. Ele tem informações em tempo real. Então o que o Datafolha sabe? Ele sabe que poderia estar acontecendo um crescimento do Haddad. Aí a Globo contrata o Datafolha para fazer uma pesquisa, aí o Datafolha fala, qual é o parâmetro? Eu quero margem de erro de 2%, nível de confiança de 95%. Aí o Datafolha vai falar, olha só, no dia 10 eu fiz essa pesquisa, se eu fizer essa mesma pesquisa com o mesmo número de eleitores nesses mesmos locais, olha só o que vai acontecer, ou o Haddad passa, ou vai estar um empate técnico, ou a diferença diminuiu, alguma coisa diferente acontece. Aí o que o Datafolha faz? Olha, eu posso aumentar a quantidade de cidades da região sudeste, diminuir a quantidade de cidades da região nordeste e aumentar muito a quantidade de pessoas entrevistadas. Assim, se eu fizer isso, porque eu já tenho esse estudo prévio aqui, o Bolsonaro mantém a distância que ele tinha na pesquisa do dia 10. Então vai mostrar que está coerente, que já está consolidado. Só que é mais caro. Vai querer comprar a Globo? Aí a Globo contrata, o contratante contrata, porque talvez o objetivo seja mostrar que o Bolsonaro está quase vencedor da eleição. Ok? Então não é comum. Vamos verificar agora, aqui na apresentação, como eu mostrei, o parâmetro é praticamente o mesmo, então não justificava triplicar a quantidade de pessoas entrevistadas e diminuir a quantidade de cidade do Nordeste e aumentar do Sudeste. Bom, então vamos verificar aqui uma comparação de Datafolha por Datafolha. Então aqui a relação de municípios do Datafolha do dia 10, a gente também analisou, não vamos abrir porque já está passando muito tempo, mas o seguinte, no Centro-Oeste teve uma queda de 3% no número de municípios. No Nordeste caiu. Lembra que já era pequeno o Nordeste, já estava menor? Vamos só voltar aqui para vocês lembrar do Datafolha. O Nordeste tinha que ser 32. O Datafolha colocou 17. Ok? Aí quanto é que o Datafolha colocou agora? Aqui, ó, no dia 10, ele tinha incluso 27, ou seja, estava mais próximo daqueles 32 que deveria ser. Então, estava 5 a menos, lembra? Tinha que ser 32, no dia 10 ele tinha colocado 27. Só que no dia 18 ele reduziu ainda, reduziu 10, já estava baixo, ele reduziu mais 10 ainda. Então, considerando essas duas pesquisas, conseguiu reduzir quase 10%. O Norte, ele reduziu um pouco, e no Sudeste ele aumentou muito. Então, sobre o Sudeste deveria ter aproximadamente 30. No dia 10 ele colocou 36, ou seja, já estava acima. Só que no dia 18 ele colocou mais ainda. O que já estava acima ele conseguiu aumentar 20% a mais. E no Sul, que estava 15, ele reduziu para 11. O Sul, que deveria ser 21, foi feito com 15 e foi reduzido mais. Então, por que foi feito isso? O que será que estava acontecendo? Provavelmente porque indicar que o candidato do PT estava com empate técnico, ou tinha ultrapassado, ou estava diminuindo a diferença. E isso poderia incentivar a militância do Fernando Haddad a fazer campanha, a pedir votos, a mostrar que a virada é possível, que a eleição pode ser vencida pelos trabalhadores. E para desestimular os trabalhadores, o Datafolha pode ter usado uma forma de agir diminuindo a quantidade de cidades do Nordeste, aumentando a quantidade de cidades do Sudeste e triplicando a quantidade de pessoas entrevistadas. Okay? Então, muito estranho o comportamento do Datafolha, considerando o seu próprio histórico, muito estranho. E aqui, considerando a diferença de média, considerando a diferença de eleitores e considerando a diferença de municípios, ok? Então a gente percebe que em todos os casos
aumentou a diferença feita pelo próprio Datafolha, algo muito estranho, ok? Bom, mas qual era o objetivo? Era mostrar isso, que basicamente, ó, o Bolsonaro mantém a liderança, ele estava com 58, agora foi para 59, e o Haddad manteria essa distância ruim. Ele estava com 42, agora está com 41, mas não é confiável, devido ao que eu estou falando. Está muito estranha essa pesquisa do Datafolha. Agora, será que o Vox Populi mudou a forma de realizar esta pesquisa quando comparada com a última pesquisa realizada por esse instituto? Bom, a última pesquisa realizada pelo Vox Populi foi no dia 6 de outubro, véspera da eleição do primeiro turno. Então, nessa pesquisa, a gente verifica, de acordo com o que está aqui na apresentação, então está aqui, essa aqui foi a pesquisa da Vox Populi, aqui, dia 6 de outubro, no final da tarde, indicava, está aqui o número da pesquisa para constar no site do TSE, nível de confiança 95%, entrevistou a mesma quantidade de pessoas, enfim, os parâmetros são os mesmos, mas o que é que interessa? Ele falava aqui que o Jair Bolsonaro estava com 40, o Fernando Haddad com 31. Tá, será que ele mudou o parâmetro? Está aqui o hiperlink da pesquisa. Vamos verificar. No dia 6 de outubro, e está aqui o arquivo tirado do site do TSE da pesquisa do dia 6. A gente verifica que as cidades são basicamente a mesma da que foi inclusa na pesquisa do dia 16 e 17. Então não há diferença em relação às cidades do Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Não há diferença nenhuma entre uma pesquisa e outra no que se refere à metodologia realizada pelos Vox Populi. Então, enquanto o Datafolha mudou praticamente tudo, o seu histórico de metodologia, o Vox Populi manteve o seu. Tá, mas é confiável o resultado da Vox Populi? Bom, aqui, qual instituto de pesquisa acertou no primeiro turno? O jornal Gazeta do Povo realizou esse levantamento e aqui ele coloca os dois famosos, Ibope e Datafolha. Observe, ambos falaram que o Haddad teria 25%. Aí, em média, ambos falaram que teria 40% para o Bolsonaro. O Ibope falou que tinha 41%, o Datafolha disse que tinha 40%. Agora, ambos falaram que o Haddad teria 25%. Ok, isso o Ibope e Datafolha. E o que disse a Vox Populi naquela pesquisa do dia 6? Ela falou que o Bolsonaro teria 40%, então basicamente a mesma coisa que fala o Ibope e o Datafolha, mas falou que o Fernando Haddad teria 31%. Lembre que Datafolha e Ibope falaram que Haddad teria 25% e Vox Populi falou que tinha 31%. Então, alguém acertou? Na mosca ninguém acertou, mas observe. A Vox Populi falou que teria 31%, o Haddad teria 29,28%. Diferença de 1,72%. Qual é a margem de erro? 2,2%. Então, pela margem de erro, acertou. Vamos analisar o Datafolha. Falou que teria 25%, o Haddad falou que o Haddad teve 29%. Pela margem de erro, errou. Ibope falou que teria 25%, teve 29%. Pela margem de erro, errou também. No Bolsonaro, basicamente, os três falaram que teria o mesmo resultado e foi aquela questão do voto útil. As pessoas migraram do Alckmin e do Amoedo da última hora para o Bolsonaro. Então o que a gente verifica? Que o Vox Populi foi o único que acertou o resultado de Haddad pela margem de erro. E foi o que mais se aproximou do resultado final do primeiro turno. Então, considerando Ibope, Datafolha e Vox Populi, o mais confiável é o Vox Populi. Ok, turma? Então, isso é pesquisa. Então, considerando que o Vox Populi é confiável, vamos a esse resultado que foi divulgado no dia 19. Jair Bolsonaro estaria com 53%, Fernando Haddad com 47%. Então, a diferença está caindo. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que pedir voto que dá para virar. Mas onde é que a gente tem que agir? Observe. Aqui, ó. 7% das pessoas que dizem votar em Bolsonaro, desses 53%, 7% dentro desses 53% aqui, falam que existe possibilidade dele mudar o voto. Então a gente tem que agir também com eleitores do Bolsonaro. E das pessoas que vão votar em branco ou nulo, 24% dessas pessoas falaram que elas podem deixar de votar branco e nulo para votarem num candidato, num dos dois candidatos. Então isso é muito importante. Nós estamos nos aproximando. Está quase empate técnico pela margem de erro. Nós temos como explorar 7% dos eleitores do Bolsonaro. Nós temos como explorar 24% das pessoas que vão votar branco e nulo. Então é possível virar. Ok? É possível virar. O que a gente tem que considerar também nessa pesquisa? Está aqui, ó. Por região,
no Nordeste já está consolidada praticamente a vitória do Haddad. Então, por isso, e o Datafolha Instituto de Pesquisa ele sabe a realidade, por isso diminuiu o Nordeste da sua base de cálculo da pesquisa e aumentou o Sudeste, onde a vitória dele é folgada e onde tem muitas pessoas para incluir na pesquisa. Ok? Então, tu pedir voto, é mostrar as propostas do Haddad, mostrar que o Bolsonaro não tem proposta. Ah, não tem proposta, está falando isso porque ele é o candidato que você não quer que vença. Não, eu já fiz um vídeo sobre isso. Entre nas propostas do Bolsonaro no YouTube, no Google, e pesquise como é as propostas de Bolsonaro. Pesquise como são as propostas do Haddad, compare e veja quem tem proposta e quem não tem. O Bolsonaro sendo eleito, ele vai estar sendo eleito com cheque em branco, a gente não sabe o que ele vai fazer. O que a gente sabe é o que ele fala através da imprensa, através das entrevistas, porque no plano de governo não tem nada. E nas entrevistas ele se contradiz. Uma hora fala que vai acabar com o 13º, outra hora fala que não. Uma hora fala que vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente, outra hora fala que vai cuidar do meio ambiente. O cara se contradiz, a gente não sabe, porque no plano de governo não tem nada. Ok? E um alento para nós. Lembrando um pouco de 2014, no segundo turno, falaram que o Aécio estava com 59% e a Dilma com 41%, ok? E a gente viu que não foi bem assim. Todos ficaram surpresos quando a Dilma venceu, porque os institutos de pesquisa direcionam da forma como eu estou mostrando para vocês. Ok? Então é pedir voto, é mostrar que as propostas do Haddad são melhor. O pessoal que está com dificuldade de comprar botija de gás vai ter limite de R$ 49,00 já a partir de janeiro. Em nenhum lugar do Brasil poderá cobrar mais de R$ 49,00 por botija de gás se Haddad for eleito. Bolsa Família vai ser reajustada em 20%. Ou seja, quem ganha R$200 vai passar a receber 240 já a partir de janeiro. Então é cuidando dos pobres, cuidando do povo trabalhador no Brasil. Dos que mais precisam do Estado. É Estado cuidando do povo. Então vamos para a rua, vamos fazer campanha, porque dá para virar e nós vamos virar. Ok, galera? Muito obrigado, boa tarde e até o próximo vídeo.